A moral como arma. Por que o seu não te transformou em vilão? Você já percebeu que as mesmas pessoas que te chamavam de anjo agora te tratam como se você fosse o demônio? E a única coisa que mudou foi que você começou a dizer não. Deixa eu te contar uma verdade que vai doer, mas que precisa ser dita. Você nunca foi amado pelo que você é. Você foi amado pelo que você fazia. Aquela admiração toda, aqueles elogios, aquele carinho aparente, tudo isso era condicional. Era um contrato invisível que você nem sabia que tinha assinado. O acordo era simples. Enquanto você se sacrificasse, enquanto você colocasse todo mundo na frente, enquanto você fosse útil e conveniente, você seria incrível. Mas no segundo em que você decidiu se colocar em primeiro lugar, no exato momento em que você estabeleceu um limite, você deixou de ser o herói da história e virou o vilão do filme deles. Vamos deixar uma coisa bem clara desde já. A bondade que você praticava não era bondade de verdade, era servidão disfarçada de virtude. Você achava que estava sendo generoso, mas na real você estava sendo usado. E o pior, você foi treinado desde criança para achar isso bonito. Te ensinaram que ser bom é sempre ceder, sempre abrir mão, sempre se anular. Te ensinaram que colocar limites é egoísmo, que dizer não é maldade, que pensar em você primeiro é falta de caráter. E você engoliu essa história toda porque a sociedade te vendeu um manual de comportamento, onde você só tem valor se for útil aos outros. Pensa comigo. Quantas vezes você deixou de fazer o que queria para atender o pedido de alguém? Quantas vezes você ignorou o seu cansaço, a sua vontade, os seus sonhos, porque tinha sempre alguém precisando de você? Quantas vezes você foi o último na fila das suas próprias prioridades? E durante todo esse tempo, você era chamado de quê? Pessoa incrível, coração enorme, alguém em quem se pode confiar. Esses elogios todos eram reais? Não, eram apenas o reconhecimento público da sua utilidade. Você era celebrado não porque era especial, mas porque era funcional. Aqui entra um conceito fundamental que Maquiavel já entendia há mais de 500 anos. As pessoas não te julgam pela essência do que você é, mas pela função que você desempenha na vida delas. Você não é uma pessoa para elas. Você é uma ferramenta. E enquanto essa ferramenta funciona do jeito que elas querem, você é bom. No momento em que você quebra o padrão, você vira ruim. Simples assim. Não tem profundidade emocional nisso. Não tem amor verdadeiro. É pura conveniência travestida de afeto. E aqui está a parte mais cruel de tudo isso. Você foi criado para acreditar que essa dinâmica era normal, que isso era o que significava ser uma pessoa boa. Sua família te ensinou isso. Seus amigos reforçaram isso. A sociedade toda te empurrou para esse papel de eterno disponível, eterno compreensivo, eterno sacrificado. E você? Você comprou essa ideia porque tinha medo de ser rejeitado. Tinha medo de ser chamado de egoísta. Tinha medo de que se dissesse não, as pessoas te abandonassem. Agora olha o que aconteceu. Elas te abandonaram mesmo assim. Sabe por quê? Porque a lealdade delas nunca foi com você. Foi com a versão de você que servia aos interesses delas. No momento em que você evoluiu, no momento em que você acordou para essa farsa, você deixou de ser útil. E pessoas que só te queriam pela sua utilidade não tem motivo nenhum para ficar quando você para de servir. Vamos falar sobre a psicologia disso. Quando você é uma pessoa que vive para agradar, você atrai um tipo muito específico de gente para a sua vida. Pessoas que adoram ser agradadas. Não é coincidência. Você emite um sinal, uma frequência comportamental que diz: eu vou me anular por você. E quem capta esse sinal? Vampiros emocionais, manipuladores, gente que não quer parceiros, quer servos. Essas pessoas desenvolvem um senso de propriedade sobre você. Elas começam a te tratar como se a sua disponibilidade fosse um direito adquirido, como se você devesse estar ali sempre que elas precisassem, sempre que fosse conveniente para elas. E aqui está o truque diabólico. Essas pessoas nunca vão admitir que estão te usando. Pelo contrário, elas vão cobrir o uso com um verniz de moralidade. Elas vão te elogiar, vão te fazer sentir importante, vão te dar migalhas de reconhecimento que te mantém viciado em continuar servindo. É como se fosse um salário emocional que você recebe em troca do seu trabalho não remunerado de estar sempre disponível. E você vai aceitando, vai achando que aquilo é amor, que aquilo é valorização, quando na verdade é só a cenoura que te mantém puxando a carroça delas. Agora vamos ao ponto crucial. Você não era admirado pelas suas qualidades. Você era admirado pela sua obediência. Toda aquela narrativa de pessoa incrível
que construíram em torno de você tinham um propósito claro: te manter no lugar. Pensa bem, quantas vezes alguém te elogiou exatamente quando você estava fazendo algo que beneficiava essa pessoa? Quantas vezes o elogio veio logo depois de você ter cedido, ter aberto mão, ter se sacrificado? Não é coincidência. É condicionamento. É o mesmo mecanismo que se usa para treinar um cachorro. Você faz o comportamento desejado, recebe o petisco emocional. O problema é que você começou a crescer. Você começou a perceber o jogo. Você começou a questionar por que cargas d'água você estava sempre cansado, sempre esgotado, sempre dando tudo de si e recebendo tão pouco de volta. E aí veio o clique, aquele momento de clareza dolorosa onde você finalmente enxergou o padrão. Você percebeu que estava vivendo a vida dos outros, não a sua. Você percebeu que estava sendo elogiado não por ser você, mas por ser conveniente. E quando essa ficha caiu, algo mudou dentro de você. Você decidiu que não ia mais viver assim. E foi aí que começou o inferno. Porque no momento em que você decidiu se priorizar, no momento em que você começou a dizer, não, a ferramenta quebrou. E quando uma ferramenta quebra, o que as pessoas fazem? Elas reclamam. Elas ficam bravas. Elas tentam consertar a ferramenta ou descartá-la. E foi exatamente isso que aconteceu com você. As mesmas pessoas que te idolatravam agora te demonizam. As mesmas pessoas que te chamavam de exemplo, agora te chamam de problemático. E tudo isso porque você teve a audácia de estabelecer um limite. Essa é a ilusão da bondade. Ela nunca foi sobre você ser bom. Foi sobre você ser útil. E no momento em que você deixa de ser útil, a máscara cai. As pessoas mostram quem realmente são. E você descobre que aquele amor todo era condicional. Aquela admiração toda era interesseira. E aquela amizade toda era transacional. Dói pra caramba. Mas é libertador, porque agora você sabe a verdade. Agora você enxerga o jogo. E agora você pode decidir conscientemente se quer continuar jogando ou se quer criar suas próprias regras. O que acontece na cabeça de alguém quando ouve o seu primeiro não? Depois de anos recebendo sempre sim, deixa eu te explicar o que se passa na mente de quem sempre te explorou. Pânico puro. Porque quando você diz não pela primeira vez, você não está apenas recusando um pedido. Você está quebrando um padrão de poder. Você está sinalizando que o controle que essa pessoa tinha sobre você não existe mais. E isso, meu amigo, é inaceitável para quem se acostumou a te usar como escada. A primeira reação dessas pessoas não é respeito, não é compreensão, é confusão misturada com raiva. Como assim não? Você sempre fez isso antes. Por que agora é diferente? O que essas pessoas não entendem, ou fingem não entender, é que você mudou. Você evoluiu, você acordou, mas para elas, a sua evolução é uma ameaça. Porque se você não é mais manipulável, se você não é mais controlável, então você não serve mais para os propósitos delas. E quando você deixa de servir, a única opção que resta é te desacreditar. É destruir a sua imagem. É fazer com que todos à sua volta acreditem que o problema é você, não elas. E é aqui que começa a inversão da narrativa. As suas virtudes, aquelas mesmas qualidades que você desenvolveu, começam a ser editadas, distorcidas, transformadas em defeitos. Você sempre foi firme? Agora você é inflexível. Você sempre foi focado? Agora você é egoísta. Você sempre teve clareza do que quer? Agora você é arrogante? Vê como funciona? As mesmas características que fazem de você alguém forte e centrado são reinterpretadas como falhas de caráter. E essa reinterpretação não é acidental, é estratégica, é proposital, é uma arma. Vamos entender a mecânica disso. Quando você estabelece um limite, você está dizendo implicitamente: eu tenho valor. Meu tempo tem valor. Minha energia tem valor. E eu não vou mais distribuir isso de graça para quem não me valoriza de verdade. Essa é uma declaração de poder, é uma afirmação de autonomia. E para quem estava se beneficiando da sua falta de limites, isso soa como uma declaração de guerra. Porque se você tem valor e sabe disso, você não pode mais ser manipulado com migalhas. Você não pode mais ser controlado com culpa. Você não pode mais ser usado. Então o que os manipuladores fazem? Eles atacam o seu senso de realidade. Eles começam a plantar dúvidas na sua cabeça. Será que eu estou sendo exagerado? Será que eu estou sendo muito duro? Será que eu realmente mudei para pior? Eles usam uma técnica chamada gaslighting, que basicamente é
fazer você duvidar da sua própria percepção. Eles distorcem fatos, reescrevem a história e te fazem parecer louco por estar defendendo algo completamente razoável. O seu direito de dizer não. E não para por aí. Eles vão além. Eles recrutam aliados. Eles contam a versão deles da história para todo mundo que estiver disposto a ouvir. E claro, nessa versão, você é o vilão. Você é o ingrato que abandonou quem sempre te ajudou. Você é o egoísta que só pensa em si mesmo. Você é o arrogante que se acha melhor que todo mundo. E aos poucos, vai se formando um consenso social de que você é o problema. As pessoas que nem te conhecem direito começam a te olhar com desconfiança. As pessoas que eram neutras começam a se afastar. E você se vê isolado, questionado, atacado. Tudo porque teve a coragem de se colocar em primeiro lugar. Isso é o que eu chamo de execução moral. É quando um grupo usa a moralidade como arma para punir alguém que saiu da linha. E funciona porque nós, como seres sociais, temos um medo profundo de rejeição. Nós queremos ser aceitos, nós queremos ser vistos como pessoas boas. E quando um grupo inteiro começa a nos rotular como ruins, como problemáticos, como vilões, a pressão psicológica é imensa. Muita gente volta atrás nessa hora. Muita gente desiste dos próprios limites. Pede desculpas por coisas que não fez. Volta a ser o capacho de antes, só para recuperar a aprovação social. Mas aqui está a verdade que você precisa entender. Essa aprovação nunca foi real. Ela era condicional. E se você tiver que anular quem você é para conseguir aprovação, então essa aprovação não vale nada. Você entende isso? Você não está sendo rejeitado porque você mudou para pior. Você está sendo rejeitado porque você mudou de forma que não serve mais aos interesses das pessoas ao seu redor. E isso não é um problema seu. É um problema delas. Vamos falar sobre algo que Maquiavel escreveu há séculos e que se aplica perfeitamente aqui. Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. O que isso significa? Significa que as pessoas julgam pela aparência, pela narrativa, pela história que é contada, não pela verdade dos fatos. Se alguém consegue controlar a narrativa sobre você, essa pessoa controla como os outros te enxergam. E quem geralmente controla a narrativa? Quem fala primeiro, quem fala mais alto, quem tem mais aliados, não quem tem razão. Então, quando você estabelece um limite e é atacado por isso, o que está acontecendo é uma guerra de narrativas. De um lado, a verdade. Você está apenas se respeitando. Do outro lado, a mentira conveniente. Você está sendo egoísta. E essa mentira se espalha, porque ela é útil. Ela serve para manter o status quo. Ela serve para garantir que outras pessoas que estão pensando em estabelecer limites vejam o que aconteceu com você e pensem duas vezes antes de fazer o mesmo. É um mecanismo de controle social. Funciona assim. Se você consegue punir publicamente alguém que ousou sair da linha, você manda um recado para todo mundo. Olha o que acontece com quem se rebela. É uma forma de manter as pessoas no lugar delas, através do medo. E por isso que te chamam de vilão com tanta convicção, com tanta certeza moral, porque se te transformarem no exemplo do que não se deve fazer, eles garantem que ninguém mais vai querer seguir os seus passos. Mas aqui está o que eles não contavam. Você não está mais jogando o jogo deles. Você não está mais competindo pela aprovação deles. Você está operando em um nível diferente agora. Você entendeu que a opinião de quem não te respeita não importa. Você entendeu que ser chamado de vilão por quem te explorava é, na verdade, um elogio disfarçado, porque significa que você finalmente se libertou. E aqui está a parte mais irônica de tudo isso. As mesmas pessoas que agora te atacam por ser egoísta são as mais egoístas de todas. Porque qual é a definição de egoísmo? É colocar os próprios interesses acima dos interesses dos outros. E não é exatamente isso que elas estão fazendo quando exigem que você se anule para satisfazer as necessidades delas? Não é exatamente isso que elas fazem quando tentam te manipular para voltar ao papel de servo? O egoísmo real está nelas, não em você, mas elas projetam. Elas te acusam do que elas mesmas fazem e esperam que você seja burro o suficiente para engolir isso. Não engula. Entenda o jogo. Veja a inversão da narrativa pelo que ela é. Uma tentativa desesperada de manter controle sobre você. E quando você enxerga isso, quando você realmente internaliza isso, algo mágico acontece. Você para de se importar. Você para de buscar validação externa. Você para de precisar que essas pessoas te vejam como bom, porque você sabe quem você é. E isso ninguém pode tirar de você.
Por que as mesmas pessoas que ignoravam a moral quando te exploravam agora se tornaram guardiãs da ética para te julgar? Porque a moral, meu caro, nunca foi sobre certo e errado. A moral é sobre poder, é sobre controle, é sobre quem decide o que é aceitável e o que não é. E isso é algo que Maquiavel entendeu profundamente quando escreveu O Príncipe. Ele disse uma coisa que choca muita gente até hoje. A moralidade é contextual, é política, é instrumental. O que é considerado bom ou mal depende de quem está no poder e de quem está contando a história. Não existe moral absoluta quando estamos falando de relações humanas. Existe apenas a moral que serve aos interesses de quem detém o controle da narrativa. Pensa comigo. Quando você era o bonzinho que sempre dizia sim, alguém te questionava moralmente? Alguém parava para pensar se era ético pedir tanto de você? Se era justo sobrecarregar você? Se era correto usar você como muleta emocional constantemente? Não, ninguém questionava nada disso. Porque naquele arranjo, todo mundo estava ganhando menos você. E quando todo mundo está ganhando, ninguém para filosofar sobre ética. A moral só aparece quando alguém é prejudicado. E adivinha quem ficou prejudicado quando você começou a dizer não? Exatamente. Exatamente. As pessoas que se beneficiavam da sua ausência de limites. Então agora, de repente, essas mesmas pessoas que nunca se importaram com o seu bem-estar viraram defensoras da moral. Agora, elas têm opinião sobre o que é certo e errado. Agora elas sabem exatamente como você deveria se comportar. Não é curioso? Não é conveniente? A moral delas acordou justamente no momento em que você parou de servir aos propósitos delas. Isso não é coincidência. É estratégia. Elas estão usando a moral como arma para te fazer sentir culpado, para te fazer voltar atrás, para te fazer retornar ao papel de capacho. E aqui entra um dos conceitos mais importantes que você precisa entender. O que essas pessoas chamam de egoísmo quando se referem a você é, na verdade, apenas autonomia. É você decidindo o que é melhor para a sua vida. É você priorizando o seu bem-estar. É você recusando demandas que não fazem sentido para você. Mas elas não podem chamar isso de autonomia, porque autonomia é uma palavra positiva. Autonomia sugere maturidade, independência, força. Então elas editam o nome, elas chamam de egoísmo. Porque egoísmo é uma palavra feia. Egoísmo tem carga negativa. Egoísmo te faz parecer vilão. Mas vamos ser honestos aqui. O que há de errado em ser um pouco egoísta? O que há de errado em colocar a sua máscara de oxigênio primeiro, antes de ajudar os outros? O que há de errado em proteger a sua paz, a sua energia, o seu tempo? Absolutamente nada. Na verdade, isso é o básico do autocuidado. Isso é o mínimo que qualquer pessoa funcional deveria fazer. Mas te ensinaram que isso é errado. Te ensinaram que pensar em você primeiro é pecado. Te ensinaram que você só tem valor se estiver se sacrificando por alguém. E essa é uma das maiores mentiras que a sociedade te vendeu. A verdade é que você não consegue cuidar de ninguém se você não cuidar de si mesmo primeiro. Você não consegue ser útil para os outros se você está esgotado, quebrado, vazio. É como aquela metáfora do avião. Em caso de despressurização, você coloca a máscara em você primeiro e só depois ajuda quem está ao seu lado. Porque se você desmaiar, tentando ajudar o outro primeiro, vocês dois morrem. É simples. É lógico. É óbvio. Mas mesmo assim, te fizeram acreditar que fazer isso é egoísmo. E sabe por que te fizeram acreditar nisso? Porque pessoas esgotadas são mais fáceis de controlar. Pessoas que não se valorizam são mais fáceis de explorar. Pessoas que acham que só têm valor quando estão se sacrificando são mais fáceis de manipular. Então te venderam essa ideia de que bondade é sinônimo de autossacrifício, de que generosidade é sinônimo de se anular, de que amor é sinônimo de aceitar qualquer coisa, e você comprou até acordar. Agora que você acordou, agora que você enxerga o jogo, você percebe como tudo isso é absurdo. Você percebe que estava terceirizando o seu senso de valor para a opinião de pessoas que não te respeitavam. Você estava permitindo que gente que não tinha o seu melhor interesse em mente decidisse se você era bom ou ruim, certo ou errado, valioso ou descartável. Você estava dando o controle da sua autoimagem para quem te explorava. E isso é loucura. É como pedir para o seu inimigo escrever a sua biografia. Aqui está a verdade que ninguém te conta. Você não precisa da aprovação de ninguém para viver a sua vida. Você não precisa da validação de ninguém
para saber o seu valor. Você não precisa da permissão de ninguém para estabelecer limites. Você é um adulto autônomo. Você tem o direito de decidir o que é melhor para você. E se as pessoas não gostam das suas decisões, o problema é delas, não seu. Mas isso assusta muita gente. Porque assumir essa autonomia significa assumir também a responsabilidade. Significa que você não pode mais culpar os outros pelos seus problemas. Significa que você não pode mais se fazer de vítima das circunstâncias. Significa que você tem que tomar as rédeas da sua vida e arcar com as consequências das suas escolhas. E isso é pesado. É muito mais fácil continuar no papel de bonzinho, de coitadinho, de vítima, porque aí você sempre tem alguém para culpar quando as coisas dão errado. Mas você não quer mais isso. Você quer liberdade. Você quer autenticidade. Você quer viver de acordo com os seus valores, não com os valores que os outros tentam impor em você. E para conseguir isso, você precisa aceitar algo fundamental. Você vai ser odiado. Você vai ser julgado. Você vai ser chamado de vilão. E tudo bem, porque a opinião de quem não te respeita não define quem você é. Maquiavel disse algo que é perfeito para esse momento. É melhor ser temido do que amado, se você não puder ser ambos. Agora, calma. Ele não estava defendendo que você seja um tirano. O que ele estava dizendo é que o respeito genuíno vem do temor, não do amor. O temor aqui não é medo no sentido de terror, mas sim respeito no sentido de eu sei que essa pessoa tem limites e eu não vou ultrapassá-los. Quando as pessoas te amam apenas pela sua utilidade, esse amor é frágil. Ele desaparece no momento em que você para de ser útil. Mas quando as pessoas te respeitam porque sabem que você não aceita desrespeito, esse respeito é sólido. Ele permanece. Então sim, você perdeu pessoas quando começou a dizer não. Mas que tipo de pessoas você perdeu? Pessoas que te respeitavam de verdade? Não, você perdeu pessoas que te usavam. Você perdeu pessoas que só te queriam quando era conveniente. Você perdeu pessoas que nunca te viram como igual, apenas como ferramenta. E perder esse tipo de gente não é perda, é limpeza, é libertação. É você fazendo espaço na sua vida para pessoas que realmente te valorizam. E aqui está a parte mais poderosa de tudo isso. Quando você para de tentar agradar todo mundo, quando você para de buscar aprovação externa, quando você estabelece limites claros e não negocia esses limites por nada, você atrai um tipo diferente de pessoa para a sua vida. Você atrai pessoas que respeitam a autonomia, porque elas mesmas são autônomas. Você atrai pessoas que valorizam limites, porque elas mesmas têm limites. Você atrai pessoas maduras, equilibradas, que não precisam te explorar para se sentirem bem. Você está pronto para a pergunta mais importante de todas. Você prefere ser amado por quem você não é ou respeitado por quem você realmente é? Essa é a escolha que está na sua frente agora. Você pode voltar atrás, pedir desculpas, voltar a ser o bonzinho de sempre e recuperar a aprovação daquelas pessoas que te abandonaram. Ou você pode seguir em frente, manter os seus limites, viver de acordo com os seus valores e aceitar que algumas pessoas vão te odiar por isso. E eu vou te dizer algo que talvez ninguém tenha coragem de te dizer. A segunda opção é a única que leva à liberdade real. Porque veja bem, se você voltar atrás, se você ceder, o que estará fazendo? Vai provar para essas pessoas que a estratégia delas funcionou. Vai ensinar que, se pressionarem o suficiente, se te isolarem o suficiente, se te fizerem sentir culpado o suficiente, você volta ao lugar. E aí elas vão te explorar ainda mais. Porque agora sabem que você é manipulável, que você tem um preço e esse preço é a aprovação social. Mas se você se mantiver firme, se aguentar a pressão, se atravessar essa tempestade de julgamento e crítica sem se abalar, algo incrível acontece. Você se torna livre, livre de verdade, porque prova para si mesmo que não precisa da aprovação de ninguém para viver a sua vida. Prova que é capaz de sustentar quem você é mesmo quando todos tentam te fazer voltar a ser quem você era. E essa é uma liberdade que ninguém pode tirar de você. Agora, vamos falar sobre o que Maquiavel realmente quis dizer com aquela frase famosa sobre ser temido versus ser amado. Muita gente interpreta errado. Acham que ele defendia crueldade ou tirania. Não é isso. O que ele dizia é algo mais sutil e profundo. Amor baseado em utilidade é frágil, mas respeito baseado em limites é sólido. Quando alguém te ama apenas porque você é útil, esse amor depende de você continuar sendo útil. No momento em que você para de servir, ele acaba... É amor condicional, transacional
interesse disfarçado de afeto. Mas quando alguém te respeita, porque sabe que você tem limites, princípios, e não negocia esses princípios, esse respeito não depende de utilidade. Ele é baseado no reconhecimento de valor intrínseco, e isso permanece. Então, quando Maquiavel diz que é melhor ser temido do que amado, o que ele realmente diz é melhor ter o respeito genuíno de poucas pessoas do que o falso amor de muitas. É melhor ser valorizado por quem você é do que ser usado pelo que você faz. É melhor ter poucos aliados verdadeiros do que muitos aproveitadores falsos. Essa é uma verdade que atravessa séculos. Agora vamos falar sobre autonomia moral. O que é isso? É a capacidade de viver de acordo com os seus próprios valores, independentemente do que os outros pensam. É ser o autor da sua própria história, não um personagem na história de outra pessoa. É decidir o que é certo e errado para sua vida com base na sua consciência, não no julgamento externo. E isso assusta muita gente, porque te ensinaram que você sempre precisa de validação, de aprovação, de concordância. Mas a verdade é o oposto. Autonomia moral significa que você não precisa da concordância de ninguém para saber o que é certo para você. Não precisa de um comitê aprovando suas decisões, nem de um júri popular validando suas escolhas. Você olha para dentro, avalia e decide. E se os outros não gostam, problema deles. Isso não significa virar uma pessoa insensível. Significa parar de colocar a opinião dos outros acima da sua própria percepção de realidade. Parar de terceirizar seu senso de certo e errado. Assumir total responsabilidade pela sua vida. Isso é maturidade. Vamos ser práticos. Como desenvolver autonomia moral? Primeiro, entenda que a maioria das pessoas não está pensando em você. Parece duro, mas é libertador. As pessoas estão ocupadas demais com as próprias vidas. Grande parte do julgamento que você imagina é projeção sua. Segundo, pare de buscar a validação onde ela nunca vai existir. Se você busca a aprovação de quem te explorava, está cavando um poço sem fundo. Essas pessoas nunca vão te validar, porque isso significaria admitir que estavam erradas. Ou você passa a vida tentando provar seu valor para quem nunca vai reconhecer. Ou simplesmente para de tentar e investe sua energia em quem realmente te vê. Terceiro, desenvolva um senso interno de valor, que não dependa de feedback externo. Tenha clareza sobre quem você é e quais são seus valores não negociáveis. Quando essa clareza existe, o julgamento externo perde força. Você já sabe quem é. Agora, a liberdade de ser odiado pode soar estranho, mas é libertadora. Quando você aceita que algumas pessoas vão te odiar, não importa o que faça, que não dá para agradar todo mundo, você para de tentar controlar o incontrolável. Para de desperdiçar energia tentando mudar a opinião de quem já te colocou no papel de vilão. E aqui está o segredo. Quando você para de agradar quem não te respeita, libera uma quantidade enorme de energia. Energia que pode ser usada nos seus objetivos, sonhos, relações verdadeiras e crescimento. Você para de viver na defensiva. Você simplesmente vive. Respeito real é quando alguém valoriza seus limites, mesmo quando eles são inconvenientes. Quando reconhece seu direito de dizer não. Quando entende que você é um ser humano, não uma ferramenta. Esse respeito é raro, mas quando existe, você sabe. Essas pessoas não somem quando você estabelece limites. Elas se ajustam. Já o falso amor era o que você recebia quando era o bonzinho. Um amor cheio de condições invisíveis. Eu te amo porque você faz coisas por mim. Isso não é amor, é transação. Quando deixa de ser vantajosa, o amor evapora. No fim, a mensagem é simples. Você não mudou. Você acordou. E o mundo reage ao seu despertar porque ele é inconveniente para quem te explorava. Mas isso não é problema seu. Você não é responsável por continuar se anulando para manter os outros confortáveis. O jogo mudou porque você abriu os olhos, viu que sempre perdia, que as regras eram injustas. Então escolheu sair do jogo e criar as próprias regras. Por isso te chamam de vilão. Aqui está a verdade final. Ser chamado de vilão por quem te explorava é um elogio. Significa que você se libertou, que não é mais controlável, que acordou. E pessoas conscientes são perigosas para quem lucrava com a inconsciência delas. Sim, você será odiado, julgado e incompreendido. Tudo bem. Do outro lado disso está a sua liberdade, sua autenticidade, sua vida nos seus próprios termos. Isso vale cada segundo de desconforto. Você não precisa mais da aprovação deles, nem do amor condicional deles. Você é livre. E liberdade tem um preço.
Ser mal interpretado por quem não teve coragem de fazer o que você fez. Mas quando você sente a paz de viver alinhado com quem realmente é, percebe que valeu a pena. O jogo mudou. Você mudou. Não há volta. Agora é seguir em frente, construir a vida que você merece e deixar que os outros criem as narrativas que quiserem. Você não está mais ouvindo. Está ocupado demais, vivendo. Você não mudou. Você acordou. E quem acorda nunca mais dorme do mesmo jeito.